consumidor. Pelo autor consumidor, certo? Sim, senhora. Após votar o relator no primeiro vogal, dando provimento ao recurso da parte réia, julgando prejudicado o recurso interposto pela parte autora, divergiu a segunda vogal, ficando suspenso o julgamento por falta de quórum para técnica. Nos termos do artigo 942, o advogado do autor apelante já se manifestou. Doutor, o senhor quer apresentar nova sustentação? Com certeza, excelência. A palavra. Excelência, o caso aí versa sobre a famigerada cobrança tarifa de esgoto, né? Onde toda uma população da Zona Oeste vem sendo vítima de uma verdadeira roubalheira, sabidamente aí orquestrada por uma organização criminosa, porque era o grupo da Odebrecht que estava por trás disso. Se eu fugir aqui, você me perdoe. Eu vou trazer uma declaração da ministra Helene Calmon com relação a essa situação, onde uma empresa chega para a população e diz que vai prestar as 4 etapas, cobra pelas 4 etapas, em localidade onde sequer existe estação de tratamento de esgoto, onde o ilustre desembargador Marcos Schulte, oriundo do Ministério Público, rasga o Código de Defesa do Consumidor, porque o serviço deveria ser prestado, artigo 22, se não me falha a memória, de forma adequada e eficiente, rasga a questão da infração penal, porque a empresa faz afirmação falsa e enganosa ao dizer que faria o tratamento, né, localidade onde não tem estação de tratamento de esgoto. Rasga o Código Civil, na parte do 884, que é o enriquecimento sem causa, e rasga o próprio Código Penal, crime de estelionato. A ministra Helene Calmon, quando foi instada a se manifestar sobre essa questão, que eu perguntei para ela, ministra, hoje está aposentada, estive em Brasília, diz ela, abre aspas, também quero deixar claro que em nenhum momento foi mencionado que a empresa prestadora de serviços de esgotamento sanitário estão autorizadas a enganar a população, ao contrário do que entende o ilustre desembargador Marcos Schulte, acompanhado do desembargador Celso Silva Filho, que entende de posição contrária. Jamais haveria qualquer tipo de compactuação de minha parte, ou seja, da ministra Helene Calmon, com atividades ilícitas praticadas pela concessionária de serviços públicos. Declaração da ministra Helene Calmon. De forma muito estranha, documentos existentes são tratados como inexistentes, e documentos inexistentes são tratados como se existissem. Como é o caso, eu vou fazer uma provocação ao ilustre desembargador, principalmente ao relator, para que aponte nos autos, para não ficar essa impressão aqui, junto às pessoas que estão presentes, junto à própria população, aonde está a autorização dada pelo município do Rio de Janeiro para que galerias de águas pluviais possam ser utilizadas para escoamento de esgoto sanitário sem tratamento. Volto a dizer, estou fazendo uma provocação aos desembargadores para que possam botar nos autos aonde é que tem, né, porque senão não há como se caracterizar um serviço regularmente sendo prestado de coleta. O que existe é um despejo sendo feito de forma irregular junto à população. E com relação a esses documentos existentes, que são de forma muito estranha, tratados como inexistentes, as folhas 18, nós temos uma declaração do município do Rio de Janeiro, onde eu compareci na Fundação Rio Águas e perguntei, existe amparo contratual legal que autoriza a Foz Águas 5 a cobrar pelo despejo de esgoto e tratamento nas galerias pluviais? Está em folha 18. Não, mas esse documento não tem qualquer valor para o Poder Judiciário, Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Perguntei se a Foz Águas 5 teria autorização de fazer ligações nas galerias de pluviais para fazer despejo de esgoto e tratamento. Isso está nas folhas 20 do processo. Não. Perguntei se em algum momento histórico foi dado à SEDAI
autorização para se utilizar das galerias de águas pluviais para coletar esgoto sem tratamento? Não. Esse é o município que está dizendo. Poder concedente. A Lei 11.445 diz lá com todas as letras que cabe ao poder concedente regulamentar e fiscalizar o serviço. Mas de forma absolutamente estranha, os desembargadores têm virado as costas para essa questão. Volto a dizer, para que se possa cobrar pela coleta, e peço vênia à ilustre desembargadora Ana Célia, perdão, quando diz lá, existe a etapa de coleta, não existe a etapa de coleta. Regularmente sendo prestada, não existe. Eu disse aqui, e até o momento eu não fui desmentido, que todos os empreendimentos em Campo Grande, por conta da falta de saneamento básico lá implantado, rede coletora, transporte, estação de tratamento de esgoto, são obrigados a construir uma ETE. Porque o líquido, uma vez tratado, esses podem ser jogados na rede pluvial, nas galerias de águas pluviais. Não tratados, não. Aqui eu junto aos autos também tem aí as folhas. Aí eu vou pedir vênia aqui, porque eu não estou conseguindo chegar, mas está nos autos. Deve ser 22. Um e-mail trocado junto à Fundação Rio Águas, onde eu questionei quem é que faz a implantação das galerias pluviais. A Secretaria de SMO, a Secretaria Municipal de Obras. Quem é que faz a conservação? Você conserva, Secretaria Municipal de Conservação. Existe, inclusive, previsão orçamentária, está aqui. Perguntei lá, a utilização das galerias pluviais gerou algum custo para a população? Não. A estrutura tarifária é para cobrar as 4 etapas? Está nos autos. Mas esse documento, eu volto a dizer, de forma muito estranha, são tratados como inexistentes. Esse documento inexistente são tratados como existente fosse, como é o caso dessa autorização que diz que a SEDAI e a FAB Zona Oeste possuem para se utilizar das galerias pluviais para coletar esgoto sem tratamento. E mais uma vez eu vou provocar o membro do Ministério Público Estadual, porque o federal, quando se tratou da Barra, deflagrou a Operação Feng Shui, quando a SEDAI passou a desligar suas estações de tratamento de esgoto, né, por mera comodismo, diante daquela tese que poderia oferecer as 4 etapas, para depois cobrar, prestar tão somente a coleta, para poder fazer a cobrança integral. A SEDAI, que não é boba, não é nada, ela passou a desligar suas estações de tratamento de esgoto, justamente para oferir lucro em cima daquelas etapas não prestadas. Está nos autos também de forma absolutamente estranha, né? Os embargadores parecem ter uma dificuldade de enxergar o contrato 021 de 2013, que diz que todas as letras, no parágrafo 2º, da cláusula 2ª, que somente efluentes tratados poderão ser despejados nas galerias pluviais. Esse é o único documento que tem formal que o município autorizou alguém a se utilizar das galerias, né? Somente para o seu despejo. Estive em Brasília sustentando sobre essa questão aí, que me parece também de forma absolutamente estranha. Como é que os senhores podem dar um sentido ao RESP 1339 e aqueles ministros que participaram do julgamento, a ministra Irene Calmon, o ministro R. Benjamin, o ministro Mauro Campbell e o ministro Francisco Falcão dizerem uma coisa e os senhores dizerem outra? Porque eles botaram aqui que aquelas etapas prestadas, cada uma delas autoriza a cobrança por cada uma delas. Nunca foi dito no RESP 1339 e 3113 que bastaria prestar uma das etapas para se cobrar por todas. Isso é uma falsa verdade, isso não está sendo bom para o Poder Judiciário. Diante desse quadro, eu vou pedir aqui, com a devida vênia, com todo respeito, eu quero suscitar aqui, arguir a suspeição do desembargador Marcos André Chute e a suspeição do desembargador Celso Silva de Mello, filho, justamente por conta, porque a ministra Ana Camon uma vez falou sobre isso, que é muito estranho quando o Grupo EDB está por trás, quando todas as provas lhe são contrárias, mesmo assim ela sai vitoriosa. A população de Campo Grande, com todas as vendas, presidente, desembargadora Sônia, mas o que está acontecendo, eu tenho dito há muito tempo, que se nós vivêssemos num país sério, nós já teríamos muita gente atrás das grades. Muita gente. Porque essa situação, ela não se sustenta. Eu fui para Brasília, sustentei isso lá. O que está acontecendo é algo vergonhoso.
absolutamente vergonhoso. Está se rasgando o CDC, está se rasgando o Código Civil, está se rasgando o Código Penal, a Lei 11.445, que, aliás, se dermos uma lida lá com uma certa extensão, nós vamos ver lá que, apesar do serviço lá, pode ser feito de forma por etapas autônomas, mas desde que com a preservação do meio ambiente. Só no Brasil, né, no Rio de Janeiro, onde um decreto pode se modificar uma lei federal. Isso não existe. A população, não só a população, mas o meio jurídico, eu gostaria que os senhores me desmentissem, eu gostaria de parar de advogar, quero ir para casa, isso está me consumindo, dormi meia-noite, acordei às 2h pouca, botei meu nome na primeira lista de preferência, que estou sendo um dos últimos a falar. Esvaziado o plenário. Eu não tenho medo da cadeia, os senhores sabem disso. Não vou me curvar diante dessa situação. Ou o tribunal entende que essa situação ela não se sustenta, ou ele vai amargar nas redes sociais, aonde eu puder levar essa situação, vou continuar denunciando. Por gentileza, o senhor está extrapolando o direito de defesa do interesse de seus clientes. O senhor pode, por favor, se limitar à questão dos autos. Por favor. Excelência, com a devida vênia, se eu não retratar o que está acontecendo na defesa dos meus clientes aqui, volto a dizer, não tenho medo de cadeia. Não tenho medo. Farei a minha parte. Vou continuar denunciando isso. Gostaria que pudesse aí, ou suspende, agora a suspensão do desembargador Marcos André Chute e a suspensão do desembargador Celso Silva de Filho, porque todas as provas são contrárias. Não pode eu dizer que no RESP 339 não consta uma coisa, com todas as letras, que lá diz que somente as etapas que representam o dispêndio ao poder público serão ressarcidas. Né? Lá se fala em ressarcimento de tratamento, etapa de tratamento. E depois se diga aqui, então somente que consta no RESP e não se aponte. Tá? É só isso, Excelência. Eu estou naquela situação de tanto ver prosperar, né, as injustiças, Rui Barbosa. Eu, sinceramente, me sinto desanimado, envergonhado de estar aqui, sendo chamado a atenção, porque estou tentando passar aqui uma situação que ela não se sustenta. Já disse aqui, entro com minha açãozinha lá na Vara Civil de Campo Grande, venho para cá, sustento, e se nada me acontecer, porque os interesses de poderosos são grandes, querem me excluir da OAB, mas vou lá para retornar para Brasília para conversar com os embargadores, pelo menos lá, eles se tornaram mais sensível. Obrigado, Excelência, e peço vênia aí. Tá, obrigado. Nada, professor. Desembargador Chute. Eu já votei. Mantém o voto. Vou me permitir não debater, eu sou juiz, eu não sou parte. O meu voto está dado. Desembargador Celso. Bom, presidente, embora não tenha sido questionado, em relação à suspeição do doutor advogado, eu me considero plenamente capaz de julgar, em especial porque a arguição dele é porque eu teria votado em sentido contrário naquela ocasião, algo que ele considera como certo. Isso não é motivo para impedimento e nem para suspeição. Quanto ao uso do RESP, do 133, não sei quanto que já foi tantas vezes impugnado, eu observei nos meus votos em particular e no voto do desembargador Chute que há uma referência expressa à possibilidade de cobrança quando prestado uma atividade só. Ao contrário do que é defendido pelo ilustre advogado, como, aliás, eu mesmo cheguei a explicar aqui na semana passada que eu, particularmente no início, não concordava com a cobrança integral quando prestado apenas uma das fases. Essa foi a minha posição semana passada. Hoje, o doutor, eu não sei se semana passada ele se referiu também aos documentos de folhas 19 e 20, são os protocolos de consultas formuladas pelo consumidor e nos quais constam algumas respostas. E eu me recordo, presidente, quanto a essa divergência minha em relação à cobrança integral, que inicialmente eu fiz
várias pesquisas e alguns votos diferentes dependendo da situação. Essa questão, por exemplo, de tratamento, eu falei semana passada, ano passado, transporte dos dejetos, eu não conseguia entender por que a SEDAI tinha o direito de cobrar, ainda que fosse no proporcional, se ela não prestava nenhum serviço. Mas tinha a questão do transporte pelas redes fluviais. Em apenas, ao menos um dos casos, eu converti o julgamento em diligência, acredito que não tenha sido o caso, doutor, senão eu ia lembrar. Eu converti o julgamento em diligência para que fosse esclarecido a quem incumbia a manutenção da rede de águas pluviais. Por isso é que na semana passada eu falei, embora rapidamente, que como a SEDAI já era responsável pela manutenção da rede de águas pluviais, automaticamente ela é responsável pela manutenção, ainda que transportados dejetos. Nesse caso específico, existe uma consulta respondida, a consulta até traz uma pergunta expressa sobre isso. Quais são, a pergunta entre aspas, quais são os órgãos ou empresas responsáveis pela implantação e conservação das galerias na área de planejamento 5? Esse aqui é o ponto, no meu entender, que era sempre vencido. A resposta, a implantação das galerias, implantação, Secretaria Municipal de Obras. A sua conservação pela Secretaria Municipal de Conservação. E especificamente a P5 está em vigor um contrato número tal. Tem uma outra pergunta, no sentido se o município autorizou ou não que a Companhia Estadual de Águas realize coleta e transporte de esgoto sem tratamento. Para o meu entendimento particular, independe se no futuro ia haver tratamento ou não. A minha questão, então, seria se houve ou não atividade da SEDAI de manutenção desse serviço, já que haveria o transporte. E se ele for objeto de autorização expressa ou não seria relevante para o desfecho. A resposta é no sentido de que não, segundo as leis tais, e de que os efluentes tratados somente poderiam ser transportados, somente efluentes tratados poderiam ser transportados pelas galerias de águas pluviais. Então, no meu modo de entender, sugeria essa questão de se saber se seria realmente, nesse caso específico, devida ou não a cobrança de tarifa de esgoto, já que algum serviço teria que ser prestado pela companhia. Algum serviço, alguma coisa ela tem que fazer. Ela tem que coletar, transportar ou tratar. Se ela não intervier em nenhuma dessas fases, aí não incide o resto. Ela não pode cobrar nada. A petição inicial, enquanto o doutor sustentava, eu faço a revisão aqui, ela tocou nessa questão, não passando. O foco da petição inicial não é essa ausência total de prestação por não ser responsável pela manutenção daquela área tal. Isso é que eu não consegui enxergar. Se fosse o contrário, provavelmente eu ia ficar vencido, como eu fico vencido com frequência aqui, porque eu ia entender que não havia demonstração de participação em etapa nenhuma da SEDAI, que foi a conclusão a que eu não consegui chegar numa primeira leitura, e por esse motivo, naquela ocasião, eu votei acompanhando o relator, e hoje vou votar da mesma forma, apesar do inconveniente que isso causa, como o doutor bem sustentou. Infelizmente, se a notícia ruim tiver que ser dada, a minha função é essa. Então, por hora, presidente, eu voto, nesse caso específico, eu voto acompanhando o relator. Desembargadora Ana Célia, mantém o voto? Eu vou manter a divergência, não sei se eu devo trazer a motivação que eu não trouxe na sessão passada, resumidamente. Achava que decidi. Embora eu tenha ficado um pouco chocada, né, com a forma como o advogado
legislação e tentamos sempre fazer o nosso melhor trabalho, visando aplicar a legislação ao caso concreto. Bom, nesse caso, eu estou discordando da maioria e queria apresentar algumas razões bastante sucintas, né? A perícia foi feita e conclui que no caso concreto, e que é um caso bastante comum na zona oeste do Rio de Janeiro, que às vezes a CEDRAI ora não presta serviço algum, ora presta uma etapa, ora presta duas, mas não mais do que duas. Nesse caso, ela presta duas das fases, que são 4, e cobra-se as integralmente prestasse. De acordo, como eu tenho passado por várias câmaras, os entendimentos têm sido bastante variados em cada uma delas. Evidentemente, né, todos nós, e eu reli, trili, quadrili o julgamento afetado no algoritmo dos recursos repetitivos, que firmou o entendimento no sentido de que a efetiva realização de apenas uma das atividades previstas no artigo 9, que menciona 4, caracteriza a prestação do serviço e autoriza a cobrança da faixa de taxa do esgoto, da tarifa do esgoto. Dentro dessa decisão, o tópico que analisa especificamente isso diz o seguinte, que é o tópico 5. A legislação que rege a matéria dá suporte para a cobrança de tarifa de esgoto, mesmo ausente do tratamento final dos dejetos, principalmente porque não estabelece que o serviço público de esgotamento sanitário somente existirá quando todas as tarefas forem efetivadas. Tampouco proíbe a cobrança da tarifa pela prestação de uma só ou de alguma dessas atividades. Bom, entretanto, aí começa a minha divergência. O mencionado julgamento, ao permitir a cobrança da tarifa de esgoto, mesmo quando não efetuadas todas as etapas, não indica explicitamente que tal cobrança deveria se dar necessariamente da forma integral. Ela apenas diz que a cobrança é possível, mas não explicita que seja integralmente. E temos aqui, naquele caso mesmo, né, o voto divergente do ministro Napoleão Nunes, que menciona, dentre outras coisas, que é de se reconhecer a ilegitimidade da cobrança cheia, permitida sem dúvida, a cobrança parcial pelos serviços efetivamente prestados. Não se deve, penso eu, compelir o usuário a pagar por um serviço que não lhe foi prestado e nem posto à sua disposição. Isso não é uma taxa, isso é um preço, e o preço é contraprestacional e proporcional ao dispêndio do prestador. Uma observação que merece destaque ainda nessa seara é que a natureza da cobrança pelos serviços de água e esgoto não consubstancia tributo. Trata-se de preço público, conforme desde muito afirmada jurisprudência, que vincula, portanto, a cobrança pela prestação do serviço efetivamente prestado. Assim sendo, me parece claro que o recurso repetitivo não impõe ou autoriza a cobrança da tarifa integral, o que não poderia ter sido feito, dada a natureza de preço público dessa remuneração. Portanto, ainda que alguns julgados entendam pela cobrança, depreende-se que do posicionamento do STJ não determina o dever de pagamento da tarifa integral, mas apenas elucidou sobre a possibilidade de cobrança, ainda que efetuada apenas algumas das etapas de esgotamento sanitário, não tendo vedado a cobrança do serviço em percentual compatível ao serviço prestado. E pode o consumidor é explícito nessa questão de que são números de plano de direito, entre outras cláusulas contratuais relativas à presa ao fornecimento de serviços que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, colocam
o consumidor em desvantagem exagerada ou sejam incompatíveis com a boa-fé e a equidade. Aí você cita alguns acórdãos de divergência aqui do nosso tribunal e, em síntese geral, esses são os motivos da minha divergência. Obrigada. Silvana Murilo. Senhora Presidente, só fico com uma pequena dúvida em relação ao voto dissidente, que Sua Excelência não concorda, mas sugeriria o que então? Que se pagasse uma parcela? É isso? Mas qual é a parcela? Expressa metade do serviço. São 4 fases. O serviço de esgotamento de esgoto constitui de 4 fases, como definido no artigo 9 da legislação pertinente. No caso concreto, a SEDAI presta 2. Então, se cobrasse a metade do serviço da tarifa cobrada pelo serviço completo de tratamento de esgoto. Eu compreendi. Senhora Presidente, a verdadeira serenidade, ela não é a ausência da paixão. O homem sereno, ele tem tanta paixão quando comparado a qualquer outro homem. A serenidade é aquela que nos determina uma paixão contida, o nosso ímpeto. E o homem sereno, ele deve procurar a serenidade tanto para si como para os outros. Se percebe que a defesa, por essa manifestação eloquente, de certo modo incisiva, excessivamente, como sublinhou a eminente desembargadora que acaba de votar, nós compreendemos isso, compreendemos a paixão e compreendemos que o advogado tem esse dever de sustentar, de lutar pelo direito. Isso nós aprendemos no primeiro dia nos bancos escolares, de que a luta pelo direito é algo fundamental. É claro que, às vezes, nós aqui também ultrapassamos algum limite em alguma observação que possa magoar, que possa ferir, que possa, de certo modo, ofender, por vezes, alguém que vem aqui conosco construir um resultado. Porque hoje o processo, ele é concebido como um ato de cooperação. Não há mais um protagonismo do julgador, senhor, não. São todos os personagens unidos num propósito de entregar uma resposta, tanto às partes como o julgador. Mas afastemos esse capítulo da serenidade para enfrentarmos a matéria. E nisso cabe uma advertência ao advogado, mas não uma advertência de qualquer caráter crítico ou sancionatório, ao contrário, apenas observar a Sua Excelência que essa matéria, ela não nasce, não é fomentada e nem se exaure nessa Câmara por esses julgadores. Não. Essa é uma matéria recorrente. Há incontáveis processos aqui do Tribunal do Rio de Janeiro, em quase todas as câmaras cíveis, versando sobre esse tema. Como Sua Excelência disse, que esteve em Brasília, sabe que a matéria está
também ambientada em recursos enfrentados pelo Superior Tribunal de Justiça, que, a propósito, em sede de recurso repetitivo, é que trouxe a iluminação sobre essa questão, quando se indaga se é devida a tarifa de esgoto, mesmo quando não prestadas todas as etapas, não é, que se divide esse serviço. Aqui, no caso desse processo e das questões atinentes a essa localidade, senhora desembargadora, o questionamento incide sobre a questão do tratamento dos dejetos. O tratamento final dos dejetos. Então, quando o Superior Tribunal de Justiça enfrentou a matéria, e já há vários julgados, essa era a principal questão. Pode cobrar mesmo quando as etapas não são integralmente satisfeitas, notadamente o tratamento. Isso foi objeto de um recurso especial que foi discutido. E prevaleceu o entendimento de que é possível a cobrança. E aqui o tribunal, quase todas as câmaras, acabaram mudando o pensar. O próprio desembargador Celso pensava de forma diferente. Mas há um recurso que nós estamos obedecendo. Não é apenas o nosso dizer. Aqui, um parênteses, porque se imaginarmos especificamente essa questão do tratamento, desembargador, talvez estaríamos ingressando num território muito mais amplo, que seria de um direito difuso, transindividual. A quem interessa o tratamento? A todos. A toda a coletividade. A todo mundo interessa. E aí, se falamos em um direito difuso, talvez até houvesse dúvida acerca de legitimidade individual para tratar dessa matéria. Hipótese em que a falta do tratamento deveria demonstrar a incidência de um prejuízo específico ao interessado, como é típico nos direitos coletivos, notadamente esses difusos. Quando se reclama individualmente, ele tem que provar em que aquela determinada unidade experimenta o revés pela falta de tratamento. Porque pode ser essa questão do depósito, da falta do tratamento adequado, quilômetros de distância da localidade, sem que haja incidência de um prejuízo específico para essa unidade, específico para ela, e sim para toda a coletividade, não é? Por isso, senhora presidente, que essa questão também de estabelecer os percentuais, senhora desembargadora, fica complicado, porque quando estabelece uma tarifa, no sistema tarifário, se faz um cálculo atuarial dos encargos, das despesas, do que custa, e como é que nós saberíamos, diante de uma das etapas, ou de duas, ou até de 3 etapas, o que aquilo representa? Qual a mais onerosa? Por que razão se aquinhoar a cada uma das etapas um percentual de 25%? Se 2,50%. Por quê? Talvez essa seja a etapa menos dispendiosa para se construir, para se edificar o valor tarifário. Então nós não temos essa informação também, não é? De modo que a questão aqui é porque tem um RESP e nós estamos decidindo de acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, entendendo que é pertinente a cobrança. De modo, senhora presidente, que eu peço licença, enfatizo que compreendo todo esse ardor, essa paixão, essa luta pelo direito, mas eu peço licença para acompanhar o voto. Bem, eu também acompanho o voto do relator, é uma posição já conhecida dessa turma, após aliás, desde antes do repetitivo,
discussão, e agora com o repetitivo, eu acho que não há como manter esse entendimento pela impossibilidade de cobrança. Então, por maioria de votos, deu-se provimento ao recurso da ré para julgar improcedentes os pedidos, declarando prejudicado o interposto pelo autor, vencida a relatora Ana Célia. Desculpe, a segunda vogal Ana Célia. Obrigada, doutor. Não, excelência, só para... Existe a tarifa de coleta, a tarifa de transporte, a tarifa de tratamento e a tarifa de disposição final. São 4 tarifas. Não existe uma tarifa única. É só para ficar registrado. A minha parte eu faço. Infelizmente. É isso aí que a gente enfrenta. Oi. Não, é daqui. Obrigado. A minha parte eu faço. Não existe tarifa única, existe tarifa de coleta, tarifa de transporte, tarifa de tratamento e tarifa de disposição final. São 4, são etapas autônomas, mas eles continuam existindo. A minha parte eu faço. A população que deve tirar aí suas conclusões. Um abraço aí. Infelizmente, aí a gente tem que lidar com isso.